Na praia da Laranjeira, eu cheguei perto do mar. Mar, diga depressa, meus amigos me amarão. E o mar me responde. Falar do Zé é uma coisa quase que impossível, porque o Zé foi tantas coisas, né? Zé... Ai, meu amor platônico, meu celebeto atômico, veio de Iraí pra morar aqui em Paraty. Ele gostava de muita gente mesmo, muita gente em volta dele era o legal para ele. José Kleber Martins Cruz foi um paratiense incomum. Viveu tranquilamente em Paraty a maior parte de sua vida, embora nunca tenha se enquadrado nos moldes normais de uma vida provinciana. Uma coisa assim, fora de série. Zé Kleber era uma árvore cheia de flor bonita dentro dessa cidade. Zé Kleber é uma pessoa muito forte, né, para a gente, para o Caiçara principalmente, que ele passa a transmitir uma energia enorme para a gente. E eu sempre digo que eu acho que as pessoas muito loucas, muito além do seu tempo, elas são pessoas iluminadas. E eu acho que o Zé era uma pessoa iluminada. Filho de paratienses de classe média, José Kleber nasceu em 30 de junho, logo depois de terminada a Revolução Constitucionalista de 1932. Na época, o clima em Paraty era de medo à noite. A cidade permanecia às escuras, com a população assustada, temendo que o pesadelo recomeçasse. E aqui na Serra, que era divisa de São Paulo, né, teve bastante combate, desceu bastante tropas mesmo, contingentes aí de 1000 e tantos homens, nem sei quanto, eu não lembro mais. Mas depois que terminou a Revolução, não é, que com a vitória do Getúlio Vargas, houve assim um clima de medo ainda, de que diziam que tinham pessoas escondidas nos matos. Era um clima assim de meia tensão. E como de fato, uma noite um soldado descompensou aqui no Morro do Forte e metralhou aqui embaixo. Então foi aconselhado a dormir às escuras, né? Todo mundo ficava às escuras. E na noite o Zé Kleber nasceu, teve que ter uma esteira embaixo da mesa, puseram um cobertor, né, com um lampião, e assim ele nasceu. Falar de José Kleber é falar dessa riqueza profunda que os artistas brasileiros têm. Desde muito cedo ele escrevia, brincava em casa, fazia cineminhas particulares com caixas de sapato e tiras de histórias em quadrinhos, projetadas com uma vela na parede. Então, a semente desse homem de cinema, deste poeta, deste ator, deste compositor, desse grande intérprete de música também, já existia dentro dele desde o início em que ele se sensibilizou com a arte de uma maneira geral. Ainda bem cedo, foi alfabetizado pela mãe, que era professora primária. Logo em seguida, a família se mudou para o norte do estado do Rio de Janeiro, onde ele passou parte da infância e a adolescência morando em diversas cidades fluminenses, sempre em função das transferências do pai, que era fiscal de rendas. Quando meus pais se mudaram para Bom Jesus de Itabapoana, veio a primeira revelação do Zé Kleber artista, porque ele saudou o Amaral Peixoto, que era interventor no estado, né, em nome do colégio. Então foi a primeira revelação do Zé Kleber declamador e poeta, com 6 anos de idade. Concluiu o clássico aos 17 anos e, no Rio de Janeiro, iniciou o curso de Direito da Universidade Gama Filho. A partir de 1950, para pagar os estudos, trabalhou em escritórios de advocacia. E foi nessa época que começaram seus contatos com intelectuais e artistas como Olegário Mariano, Heitor dos Prazeres, Cecília Meirelles, Manuel Bandeira, Glória Bottmüller, Mário Faustino, Nelson Cavaquinho, Djanira, Takaoka e tantos outros. Ele tinha uma poesia de uma universalidade que muitos comparavam com Fernando Pessoa.
2 cavalos pastam sobre a orla do mar onde nasci e vê montanhas. Aqui o mar, alhures cordilheira e cavalos pastando de manhã. Movem-se crinas, as patas se consomem no robusto da areia que se entorna. Menino e cães esperam luas cheias para uivarem gemidos na amplidão. Como poeta, publicou apenas 2 livros, A Praia do Sono e Vertentes do Paraíso. No entanto, apesar de ser um poeta bissexto do ponto de vista da publicação, ele escrevia aos borbotões, dedicava poemas pelas madrugadas. Em cada mesa que ele se sentava, dependendo da inspiração, ele escrevia poemas fantásticos que continuam na memória das pessoas para as quais ele dedicou essa poesia. Pitangueiras conformadas, brincam de roda na praia. Pitangueiras conformadas, brincam de roda na praia. Formado, abriu escritório em Paraty, onde trabalhou principalmente pelas causas populares, defendendo pescadores, operários ou poceiros, perseguidos por grileiros, se recusando a defender as causas dos grandes grupos econômicos. Uma das facetas também notáveis e exuberantes do nosso poeta maior é o seu lado de advogado. É a personalidade mais importante destas últimas décadas, do paratiense mais importante dessas últimas décadas, e eu até diria deste século, como foi no século XVII Domingos Gonçalves de Abreu, revolucionário que levantou o pelourinho da vila de Nossa Senhora dos Remédios, que separou Paraty do jugo do governo da Ilha Grande. Em 1957, publicou seu primeiro livro, Praia do Sono. Nessa época, colaborava com importantes jornais do país e várias vezes assumiu a promotoria pública de Paraty. E eu me recordo que na comarca, em épocas em que não havia promotor de justiça na comarca, os juízes o nomearem em muitos processos na qualidade de promotor ad hoc. De certa forma, durante um lapso de tempo bastante grande, ele passou a ser até o ad hoc efetivo, digamos assim, da comarca, sempre chamado para o juiz para aquelas funções. E ele fazia aquilo com esmero e uma dedicação a toda a prova, assumindo a postura do Ministério Público de advogado da sociedade, livrando-a daquilo que ele entendia que não era benéfico para a coletividade, como as multinacionais, enfim. Ele desenvolvia nesse trabalho feito graciosamente toda a sua personalidade, demonstrando claramente a sua ideologia. Não temia mesmo demonstrar a quem quer que seja tudo aquilo que ele pensava. Zé Kleber foi o primeiro representante do patrimônio histórico, artístico e nacional em Paraty. Na ocasião, visitou algumas cidades mineiras tombadas. Durante toda a sua vida, promoveu a divulgação de Paraty pelo mundo, sempre colaborando com as iniciativas religiosas, culturais e sociais da cidade. Nós vamos embora daqui. Consegui a fazenda da Itatinga. Reformamos tudo. Irene vai para o Sobradinho. Olha uma barata. Eu acho que isso vai ser muito bom. Vila Velha vai lhe fazer bem. Aqui nessa casa, tudo me lembra muita coisa. Nós mandamos ele para o Rio. Você vai gostar desta casa. Quando viajamos? Imediatamente. Foi grande amigo de Leila Diniz desde quando ela tinha 15 anos
e em Paraty trabalharam juntos em vários filmes. A década de 60 foi um dos períodos mais vibrantes da vida do poeta. Nessa época ele abriu o bar e restaurante Valhacouto, onde recitava poemas, cantava suas músicas, recebia seus amigos boêmios e artistas. Abrigou as primeiras equipes de cinema que chegaram a Paraty e atuou em filmes de diretores como Nelson Pereira dos Santos, Luiz Carlos Lacerda e muitos outros. A partir de então, estabeleceu-se na cidade um ciclo cinematográfico dos mais importantes na história do cinema brasileiro. Ele, com a sua generosidade, abriu as portas do que foi o seu antigo restaurante Valhacouto para abrigar essa equipe que vinha também fugindo das agruras políticas que a ditadura impunha ao cinema brasileiro e à vida pessoal de cada um. E então ele abriu o caminho para que esse ciclo entrasse na cidade e se perpetuasse, apesar de algumas crises do cinema brasileiro, até hoje, na realização de filmes muito importantes. Aqui não há quem nos detenha, e nem quem vença nossa galhardia, que nobre missão desempenha, temer não pode, ó tirania, tirania. Durante o golpe militar de 64, José Kleber, fichado como subversivo, foi perseguido e teve que se esconder. Sua casa e sua biblioteca foram invadidas e reviradas várias vezes, mas sempre conseguiu escapar, recebendo o apoio de toda a cidade que se recusava a dar pistas do paradeiro do poeta. A família, apavorada, enterrou cartas e correspondências de outros países, como Cuba, temendo que pudessem comprometê-lo. Aqui em Paraty as perseguições eram quase que diárias, já que nós estamos numa zona de comando do Colégio Naval e a facilidade dos navios virem até Paraty era muito grande. Então eles estavam constantemente aqui na cidade, os militares. José Kleber conseguiu driblar os militares durante 2 anos. Depois de ficar escondido numa casa no centro histórico, recebendo comida e água com a ajuda de algumas pessoas da cidade, teve que fugir para outros estados. As suspeitas caíam sobre o poeta em função da sua amizade com o governador Roberto Silveira e pelo fato deles iniciarem juntos com outros políticos de Paraty uma pequena reforma agrária no município. Os sem-terra que chegavam em Paraty, vindos do Espírito Santo, foram se instalando nas 4 fazendas desapropriadas por eles para esse fim. Fazenda da Independência, que hoje se chama Patrimônio, Fazenda Sertão Alegre, Fazenda Pedras Azuis e Fazenda Paraty-Mirim. Então a Revolução deixou essas marcas, né, de iniciativas que foram tomadas, que seriam brilhantes dentro do andamento daquilo que os líderes políticos queriam e de repente esses projetos se transformaram em nada. Samaria tem 7 filhos, todos 7 é pequenininho, a panela é pequenininha, todos 7 querem comer, então bate panela que eu quero ver, bate panela que eu quero ver, bate panela que eu quero ver, então bate panela que eu quero ver. Oi Palmeira, minha palmeira, palmeira meu palmeiral, palmeira minha palmeira, palmeira meu palmeiral, vai palmito bonito no meio da mesa, palmeira, palmeira meu palmeiral, vai palmito bonito no meio da mesa, palmeira, palmeira meu palmeiral. Arati foi na floresta, procura Muiraquitã, Arati foi na floresta, procura Muiraquitã, Arati só encontrou as pegadas de Tarzan, Arati só encontrou as pegadas de Tarzan. Depois de tanta perseguição, Zé Kleber, num processo em que era acusado de subversão, foi absolvido por unanimidade pelo Conselho de Justiça da 2ª Auditoria de Marinha, no Rio de Janeiro, estado da Guanabara, devido à falta absoluta de provas. Tem mais coisas no ar, além dos aviões de carreira. Foi candidato a prefeito em 1962 e vereador eleito 2 vezes, a primeira em 54 e depois em 88. Em 1988, criou
e presidiu o Centro Cultural Sétima Arte, com a ideia de realizar um festival internacional de curtas-metragem em Paraty. Ele escreveu músicas fantásticas sobre os temas mais variados. Ele falou das questões ambientais, né? A latinha de Skol, o Rio Negro, antes disso ser moda ou de ser bandeira de alguns partidos políticos e de campanhas que hoje em dia são abraçadas por todo mundo. Na poesia, nos anos 60 ainda, antes de existir o fantasma da possibilidade da usina nuclear, ele escreveu um poema premonitório fantástico, belíssimo, de alto nível poético e de alto nível premonitório. No fim da vida ele estava se empenhando para escrever uma peça baseada na vida do Antônio Boto, o poeta português, que ele não conseguiu terminar. Nos anos 70, Zé Kleber viveu plenamente o movimento da contracultura. Abrigou na fazenda Itatinga jovens hippies que buscavam uma vida alternativa longe das grandes cidades e acabaram formando uma comunidade. O grande projeto nosso era a horta. A gente vivia da horta. Trazia verdura para a cidade, levava cesta de compra, comprava o vinho. O pão e o vinho não podia faltar na mesa dele. A maioria das pessoas chegava na temporada, na época de férias, a casa enchia, era muita festa, muita loucura, muitas noitadas, vindas para a cidade. Mas acabavam as férias, as pessoas iam embora. Durante esse ano de 76 que eu morei na fazenda, eu cheguei muito perto, foi uma convivência super chegada. E as lembranças que eu tenho, sei lá, a convivência com o Zé foi uma coisa... Eu acredito que foi um privilégio mesmo para mim, porque poucas pessoas conheceram tão perto o Zé. Essa época foi muito produtiva e serviu de inspiração para o seu segundo livro, Vertentes do Paraíso. Na porteira tem uma luz que fala dentro da noite. Nas palmas da alface tenra, um grilo decepa os gomos. Andam repolhos cansados, tão alta é a madrugada. Sofre nas folhas calmas, dói na alma parada. E São Pedro, são pedras, caminhos, conselhos. Joelhos ferem cansaço, sangram flores nos artelhos. São Pedro, são pedras, caminhos, conselhos. Joelhos ferem cansaço, sangram flores nos artelhos. Nunca parou de compor. E apesar de algumas de suas músicas terem se transformado em hinos oficiais de Paraty, a maior parte de sua obra vive apenas no baú da família e na memória do povo. Pescadores, pescadores dos mares do meu coração, nosso barco sobre as ondas caminha na solidão. Quantos peixes tem no fundo do profundo azul do mar, 7 cores nas escamas, quantos sonhos para pescar. Pescadores, pescadores dos mares do meu coração, nosso barco sobre as ondas caminha na solidão. Nada mudou nas festas das igrejas. Nossa Senhora dos Remédios de setembro e em fins de maio não mudou a das bandeiras. Não esqueça os bolinhos furtados na despensa do sobrado do festeiro. Eram doces secretos e gostosos. Nada mudou. Apenas o colorido dos portais e das janelas. O resto são telhados infindáveis, escadas de madeira corroída.
Na sacada de ferro prenderam meu pranto. Vi caixão roxo carregado e muitos gritos. Meus primos ficaram noturnos por dentro da roupa nova. Tinham tamanha tristeza que fora melhor partirem. Bem sei que nada mudou de tudo quanto eu gostava. Mas a vida mudou e eu já não posso mais voltar para o sobrado. Teve 2 filhas com mulheres diferentes, mas jamais esteve casado. Amou homens e mulheres com a mesma intensidade, vivendo casos explícitos e escandalosos, ou amores platônicos e paixões secretas. Zé Kleber foi o mestre, o guru e o grande amigo de pessoas de culturas e gerações diferentes. Com sua sensibilidade, soube despertar a alma de artista de muita gente, tendo sido personagem importante e definitivo na vida daqueles que conviveram com ele. Eu, por exemplo, ele como poeta, né, compositor, até eu peguei um pouco da força dele, comecei a compor também, né, fiz algumas composições, né, e tem poesia também que vem até falar sobre ele, que ele chegou e falou: quem vive no mar é marujo, quem vive no ar é araújo. Aí caramujo, pegou uma conchinha na praia e caramujo. Então foi uma frase bem forte que ele deixou para o povo do Araújo. Para Paraty, eu acho que essa geração aí que eu faço parte, o Zé influenciou muita gente. E no cenário, assim, no cenário artístico mesmo, ele é uma pessoa com um poder muito grande de criação. Ele não tinha separação de obra e artista, e normalmente a gente tem isso claro. Você vê uma pessoa no palco e vê uma pessoa na vida dela, tem uma diferença muito grande, porque no palco ele incorpora o artista. O Zé não tinha isso, ele era incorporado o artista, ele era incorporado a obra, ele era uma obra o tempo inteiro andando e criando, fazendo coisas. Conversar com ele era exatamente você tomar conhecimento de uma criação, de uma coisa nova, como que se faz as coisas, assim. Dentre tantas coisas que ele foi, eu acho que também marcante foi essa parte dele que tange ao mar, como homem do mar, como um mestre que foi para a gente, né? Um grande, não digo um professor, mas um companheiro, né? E uma pessoa muito importante nessa formação toda, principalmente na minha, com relação ao amor ao mar, enfim, essas sutilezas que a gente aprende no mar, né? E ele foi, acima de tudo, também um grande astrônomo, sabia? E na época do Halley, inclusive, eu o convidei para que fosse o meu astrônomo de bordo. E ele acabou sendo o sucesso maior, porque o Halley foi um fiasco. O que acabou segurando o passeio e enfim, valorizando todo o programa foi a pessoa do Zé, com as aulas de astronomia deles, com as poesias, com as músicas, enfim. Foi o que encantou as pessoas no passeio, porque o Halley até então foi um fiasco muito grande. Suas performances pelos bares e ruas são quadros inesquecíveis gravados na memória dos paratienses. Muitos conservam prazer em dar vida às suas histórias fantásticas e bem-humoradas. Teve um lançamento tão grande, que eu comecei a pegar as coisas dele assim, comecei a imitá-lo, né? Comecei a imitá-lo, as maluquices dele, de ir pro bar e achar que todo mundo era louco, só ele que era o... Então eu gravei algumas coisas da vida dele assim que me recorda muito, que nem as músicas. É lá em cima, lá de trás daquele morro que mora o Pereira Lima. Houve um combate lá no Morro do Sapé, a turma do Curiço correu para não morrer. Então quando eu falei que estava viajando no meu jipinho, chegou um candidato também, que era meu concorrente, e falou assim: uma viagem, você tá muito louco, José Kleber. Eu falei para ele assim: não, muito louco eu não estou, não. Muito louco está você, que não sabe como é que se faz uma campanha. Eu estou muito louco eu estou. Eu estou porque esse povo vai depositar confiança em mim, que a minha loucura é uma lucidez. Há também quem lhe devote fé e o tenha como uma espécie de mártir e santo. Em
cada terra de pássaros permutavam as miçangas, os sonetos, as cantigas, os adornos no colo das mulheres. Eu tenho assim como um Marte, eu não tenho ele assim como os outros filhos, os primos, né, que eu tenho a porção de primo, filhos e primos, sobrinhos e tudo, mas eu vejo nele uma pessoa diferente, da maneira que ele foi tratado no final da vida dele e do jeito que ele morreu também. Eu acho que se alguma pessoa quiser fazer um pedido a ele, com fé, ele vai atender. Ele vai atender. Para ti jamais será a mesma depois da passagem desse homem brilhante e excêntrico. Até hoje é amado pelo povo que lembra com saudade de sua figura frágil, vibrante e querida. Zé Kleber foi o mais autêntico, louco, ilustre e notável paratiense de todos os tempos. Eu cheguei no Mamaguá, perguntei ouvindo o mar, diga depressa, Maria gosta de mim. E o mar me responde, não. Eu cheguei em Paraty, fui andando pelo cais, diga depressa, acabou-se a solidão. E o mar me responde, na praia da Laranjeira, eu cheguei perto do mar, diga depressa, meus amigos me amarão. E o mar me responde, trago uma garrafa de aguardente, jogo meu dinheiro no balcão. Quero beber com toda a gente na batida do meu violão. Guardo nos meus olhos praia branca, noite, madrugada, tarde lenta. Eu pensei que a morte o sonho estanca, mas enquanto vivo o sonho aumenta. O mar começou na ponta do cais. Com muito carinho, afeto, amor, esta oferta de hoje.